Boa tarde, ouvintes da Rádio Missões e PCB. A partir deste instante, através da Rádio Missões, estamos iniciando a transmissão do culto diretamente aqui da cidade de Bezerros, Pernambuco. A partir deste instante, o culto será apresentado. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o livro de Isaías, o capítulo 1. E o que nós veremos hoje é como a igreja deve se comportar, como você deve se comportar diante do Senhor para que sua vida seja uma vida de vitórias sobre o pecado. Antes de lermos o texto, eu quero questionar os irmãos a respeito de um viver contínuo de cada um. Como vocês procedem diante daquilo que é necessário ser feito? Segundo a psicanálise, Freud, ele dizia que as pessoas elas são movidas pelo id, pelo desejo. É aquela pulsão de desejo que você sente, aquilo te move a fazer as coisas. É tanto que quando você não tem vontade e quando você não tem desejo de fazer, você logo arranja uma desculpa, se esquiva, faz de tudo para que aquilo não aconteça, ou para que você não precise agir diante daquilo. Então, o teu desejo, a tua pulsão, né, pelo que você quer de fato, pelo que te dá prazer, isso é o que te impulsiona, é o que te move. E eu pergunto a você que está me ouvindo, através da Rádio Missões, você que está aqui diante de mim, você é movido pelo quê? Quem é que te move a realizar as coisas? Você só obedece ao Senhor Jesus Cristo quando tem vontade? É o teu id que te guia, é o teu desejo, é a tua pulsão pelo prazer que te move? Ou você obedece ao Senhor Jesus Cristo mesmo quando não está com tanta vontade? Se você só obedece a Jesus Cristo quando tem vontade, então não é ao Senhor Jesus que você está servindo como Deus. Você tem servido até o dia de hoje ao Deus ego. Você é uma pessoa egocêntrica. O teu Deus é o id. O teu Deus é os teus impulsos. Os teus impulsos, o libido, o desejo egoísta é o que anda movendo você. E aí você faz tudo que vem diante do teu desejo, dos teus prazeres de fazer. No entanto, quando é algo que contraria aquilo que te dá essa sensação gostosa de prazer, você recua. Mas quando o teu desejo de prazer ele está em conformidade com aquilo que Cristo pede, aí você diz, agora eu sirvo ao Senhor. Se é só assim, não é a Cristo que você está servindo. Eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 18 ao 23. Do 18 ao 23, Isaías capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada.
porque a boca do Senhor o diz. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então, assim diz a palavra de Deus. E o título do nosso sermão é o querer do crente versus o querer do desejo. Dessa maneira, nós observamos o que o Senhor quer do seu povo. Você vence o seu desejo egoísta quando você compreende as consequências do ouvir ou do ignorar. É isso que nós lemos no versículo 18, 19 e 20. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, como é que você vence os teus próprios desejos carnais? É quando você considera, compreende as consequências do ouvir ou as consequências do ignorar. Preste atenção nisso, porque é muito importante. No hebraico, ouvir aqui equivale a agir. Não é um ouvir simplesmente do que, eu ouvi, não, mas eu lembro que você falou. Não é isso. O ouvir aqui poderia ser o agir. Se vocês agirem de conformidade com o que o Senhor fala, vocês comerão o melhor da terra. No hebraico, não reconhece essa distinção entre ouvir e agir. Quando fala ouvir, é justamente essa noção de você obedecer aos mandamentos do Senhor. Realmente você não pode ouvi-lo se você não está agindo. Para Deus é assim. Se você agiu diante do que Ele ordenou, então você ouviu. Se você se omitiu, se você não agiu, ainda que você tenha ouvido e entendido, para Ele você não ouviu. Só há uma condição inteligente para se tomar. Você pode ver que aqui há um contraste entre o culto e o comportamento dessas pessoas. O povo de Israel, eles cultuavam a Deus nos seus melhores requintes. Traziam lá os animais e ofereciam e sacrificavam e prestavam o culto a Deus. No entanto, o seu comportamento não tinha nenhum tipo de associação ao seu culto. A única forma inteligente é que Israel se comprometesse em obedecer de forma submissa. Sem obediência, não haveria nenhum tipo de compromisso de Deus para com eles. Dois resultados nós vemos aqui. Se eles continuassem em rebeldia, vivendo pelos seus impulsos, seguindo os seus meros
e pobres desejos, eles seriam destruídos. Agora, existia também o outro lado. Se eles obedecessem a Deus, ouvissem, agissem, mudassem seu comportamento, eles seriam abençoados. Existem alguns comentaristas que dizem que aqui, na verdade, há um sarcasmo. É como se Deus estivesse chamando eles e questionando: olha, será que é possível, por causa do culto que vocês me prestam, simplesmente vocês serem purificados, os pecados de vocês como escarlata, será que podem se tornar brancos como a neve, só porque vocês me oferecem um culto? Mas o comportamento pecaminoso, será que é possível? Aqui, o profeta estaria mofando, zombando do comportamento do povo, diante do culto que eles ofereciam a Deus. Era um culto por si só, para eles mesmos, como se eles quisessem, através do culto, anular a sua pecaminosidade. Era isso que eles pensavam, alguns comentaristas dizem. No entanto, você pode considerar também, como por exemplo, comentaristas como Kaiser e Skinner, que dizem que não, Deus não está sendo sarcástico ali. Ele simplesmente está chamando o seu povo, convocando o seu povo a voltarem ao seu primeiro amor, a se arrependerem dos seus pecados. É um convite genuíno para o seu povo, que mostra o interesse de Deus. Como diz João Calvino, Deus não contende conosco como se Ele quisesse perseguir os nossos pecados ao máximo. Há esperança, porém segundo o método de Deus e não nosso. Então há esperança. Deus, ele não está simplesmente querendo fazer com que você seja perseguido por causa dos seus pecados. Eu quero perseguir, eu quero destruir, eu quero acabar com eles por causa dos seus pecados. Não. Segundo Calvino, o interesse de Deus é que você saia dessa vida podre. Se Deus não agir contra os pecados do seu povo, Ele estará entregando o seu povo à perdição eterna. E Ele não vai fazer isso. Então, quando Deus ameaça, quando Ele se levanta, quando Ele pune, Ele está simplesmente demonstrando o seu precioso amor para libertar você daquela ilusão que você tem de que os teus desejos são tudo, de que os teus prazeres é que são importantes. Não é uma troca. Não é aquilo, olha, me obedeça e eu te abençoo. Ou seja, as tuas bênçãos, o comportamento comprará as minhas bênçãos. Não é isso. As bênçãos de Deus são gratuitas no próprio Cristo. Mas o método dele é esse. Foi assim que ele estabeleceu. Ele convoca o seu povo e o seu povo precisa despertar para isso. Afinal de contas, Deus colocou o seu Espírito no seu povo. Deus perdoa e purifica, não porque Ele deve, mas porque deseja e tem feito uma via de acesso para o mesmo, para que o mesmo se concretize por intermédio da morte e ressurreição de Jesus. É isso. Ele fez uma ponte. É em Cristo que você alcança o favor de Deus, e não pelos teus próprios méritos. Só vence por Ele. E isso vem dEle. Então não adianta nem se gabar. Eu estou me santificando, agora o Senhor me deve as bênçãos dEle. Não. Sem Cristo, sem a ponte, você não chegará ao outro lado. O Senhor quer que você ouça, haja, no entanto, tendo consciência de que tudo é devido à graça do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses,
capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: assim, pois, meus amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que Isaías está fazendo lá, só que para um povo rebelde, Paulo está fazendo aqui para os filipenses que tinham uma vida comprometida com Cristo. E Paulo está dizendo, olha, desenvolvam essa salvação com tremor e tremor, com temor e tremor. Desenvolver em que sentido? Desenvolver no sentido daquilo que você já tem. Aqui Paulo não está dizendo conquiste ou alcance a sua salvação. Não, ele está dizendo desenvolva aquilo que você já tem. Quanto mais fiel a Cristo, quanto mais atento à sua voz, quanto mais você se compromete em agir, mais desenvolvida vai se tornando a tua salvação, você vai sentindo o poder da salvação que Ele te concedeu. No entanto, ele continua e diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa pertence ao Senhor, ele age. E ele tem suas formas de lidar com sua ovelha, para que sua ovelha desperte. E todo esse trabalhar de Deus vai despertar a igreja dele. Se essa igreja não pertencer a ele, essa igreja tapa os ouvidos, sai daqui e não faz nada. Se tiver alguém aqui que não pertence ao Senhor, essa pessoa sai daqui, vai viver sua vidinha lá fora, como se nada tivesse ouvido a respeito do Senhor e do seu comportamento. Mas aquele em quem Deus desenvolve o querer e o efetuar, esse estará atento à voz dele. É como Jesus Cristo disse, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebem qual é a característica de um salvo? Então, para vencer o mal, para vencer os teus desejos egoístas e despertar para os desejos de Deus, para vencer o seu desejo egoísta é necessário compreender, primeiro, as consequências de ouvir ou ignorar. Você entende as consequências de alguém que vem para a igreja, de alguém que senta-se e aparentemente está ouvindo tudo, e de repente sai e não se preocupa com nada que ouviu, não age em conformidade com aquilo que ouviu. Vocês percebem qual é as consequências sobre uma pessoa que ignora? Sim, amém. Então você está no primeiro passo de vencer os seus desejos egoístas. Agora, se você não ouvir, se você ignorar, também saiba das consequências. O Senhor terá que intervir. Mas, para vencer o seu desejo egoísta, ainda é necessário que você compreenda que um bom passado, ele muitas vezes é manchado por um presente sujo. É a segunda parte do nosso sermão. Um bom passado é manchado por um sujo presente. Que horrível, irmãos. Que horrível. Pense nisso. O versículo 21 e 22 diz: como se fez prostituta a cidade fiel. Deus está reconhecendo que Jerusalém foi uma cidade fiel. Mas agora ela se fez prostituta. Ela estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão. Mas agora homicidas.
A tua prata se tornou em escórias, e o teu licor se misturou com água. Percebe que eles estão perdendo tudo que um dia eles conquistaram. A sua história de fidelidade, a sua história de amor ao Senhor estava sendo manchada, estava se corrompendo. E o Senhor estava dizendo: olha, lembra-te do teu passado, de quando você foi salva, de quando eu te conquistei, de quando você me conheceu. Lembre de como você era fiel. Lembre que você amava a justiça, que a retidão habitava em você. Lembre-se disso. Mas agora, todo esse passado está sendo jogado no lixo, está se sujando. A tua prata se tornou em escória, ou seja, desprezível. O teu licor se misturou com água, não tem mais efeito nenhum. O teu passado, tão bonito, foi manchado por um presente tão sujo. Aqui está o segredo da motivação. Ou muda a motivação, ou a ação será sempre corrupta. É necessário que você entenda o que há dentro de você. Qual é a tua motivação? Se você não mudar a sua motivação, a minha motivação é que eu quero construir um bom futuro para mim, para minha esposa e para meus filhos, para que eu tenha rendas boas e eles não sofram tanto. Motivação suja, imunda, não presta. Não, a minha motivação é para fazer o bem às pessoas, para que as pessoas sejam felizes. Motivação suja, imunda. Não, a minha motivação é para que eu seja reconhecido na história. Não vale de nada. A sua motivação tem que ser Cristo, tem que ser Deus. Se a sua disposição não mudar, a sua ação será sempre instável, insegura. Você nunca vai conseguir aquilo que você quer ou realizar aquilo pelo qual você foi chamado. Nunca você conseguirá, porque tudo se resume na tua motivação. O que me move são os meus desejos. Por isso que a sua vida é uma miséria espiritual. Não, o que me motiva é o meu amor ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que sua vida é uma bênção, é rica diante do Senhor. A purificação de disposição e de comportamento. Se você purifica, ou se Deus purifica a sua disposição, as suas intenções, seus comportamentos também serão bons. Veja o que diz John Wesley. Ele diz o seguinte na sua afirmação: de que aquele que se muniu de convicção de que Deus tenciona purificar não só o nosso comportamento, mas também a nossa disposição, esse está no caminho certo. Ele se muniu de convicções de que Deus tenciona purificar não só o seu comportamento. Aí tá, muitas pessoas pedem isso a Deus: Deus, muda a minha vida. Deus, muda o meu comportamento. Deus, eu não aguento mais viver essa vida de pecados. Deus, me ajuda a entender e a me comportar bem diante de Ti. Então, o cristão pede muito a Deus isso. Mas não é só isso. É preciso que seja purificado também a tua disposição, os teus desejos. A tua motivação é o quê? É o teu desejo de acordo com o que agradar a Deus, com os desejos de Deus, ou são desejos egoístas? Então passe a pedir a isso. Senhor, muda as minhas intenções.
Não permita, Senhor, que eu seja conduzido pelo meu id, pelo meu desejo, pela minha pulsão de vida, pela minha pulsão de morte. Não permita, Senhor. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu quero que a minha motivação seja o Senhor. O povo de Israel não entendia, não vivia isso. Então eles estavam ali, sempre oferecendo um culto de aparência, mas a motivação daquele culto não era o Senhor, mas era simplesmente amenizarem a sua consciência e também trazerem um sentido de ilusão de que aquele culto estava purificando-os dos seus pecados. A vontade sufocada dos pais. Pense numa mãe, pense em um pai que viveu a vida por sufocar os seus desejos, as suas vontades, por você. Ah, você não enxerga isso? A culpa está em você. Você sabe quantas coisas seu pai e sua mãe fizeram contra a vontade deles, contra o desejo deles, para o seu bem? Quantas noites acordados, quantas vezes eles tiveram que sair para trabalhar, quando queriam ficar em casa descansando, mas diziam, não, eu tenho que ir, porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha para alimentar. Quantas coisas pessoas fizeram pelo seu bem. Para quê? Sacrificaram os seus desejos, as suas vontades, sufocaram a sua vontade por você. E o que você tem feito? Quem é que te guia? Imagine se Deus agisse como você. Deus abomina o pecado. Imagine Jesus Cristo. Ele sufocou a vontade dele, por amor ao Pai, por amor a você. A vontade dele era de não ir para a cruz, não porque ele tivesse medo de morrer, ou porque aquilo seria doloroso, aquilo não era nada para ele. No entanto, ele sabia que Deus iria se apartar dele, o seu Pai, que viveu em eterna comunhão com ele. Nesse dia, na cruz, por causa dos seus pecados, ia virar as costas para ele, o inferno cairia sobre ele. E o que ele fez? Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, o que eu quero, mas seja como tu queres. Eis aqui o Senhor Jesus Cristo mostrando na sua vida prática como é que se serve ao Senhor. Se serve ao Senhor sufocando a sua própria vontade. A importância principal não é o que você sente, mas se você faz. Sentir e fazer, dos dois, o mais importante é fazer. Ah, mas eu estou sendo hipócrita. Não. Você está sendo hipócrita se você disser que é servo de Cristo e servir os seus desejos. Aí você é hipócrita. Porque o seu Deus está sendo os seus desejos, a sua vontade, e você está dizendo, Senhor Jesus, não quer ser hipócrita não, então aparte-se dele e viva para os seus desejos, aí você vai ser verdadeiro no inferno. Mas se você quer ser de Cristo, entenda, você não pertence mais a você. Não são os teus desejos, não é o id que te funciona, mas é simplesmente o fato de você dizer, Ele é meu Senhor, Ele manda em mim, eu não mando em mim mesmo. Veja só, Jesus Cristo contou a história de 2 filhos e um pai. Em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32, ele diz o seguinte: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos.
Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Então, um que aparentemente estava sendo movido pelo desejo de ir, não foi. E um que aparentemente estava sendo movido pelo desejo de não ir, foi. Mas o que aconteceu aqui no meio do caminho? O que disse que não ia se arrependeu e foi contra a sua vontade, contra os seus desejos. E Jesus Cristo pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. Percebem? Percebem aqui o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está mostrando para essas pessoas, para os judeus, como Isaías estava mostrando lá, e dizendo: olha, vocês são movidos pelos desejos de vocês, e isso é mal para vocês. Se você quer vencer o seu desejo egoísta, entenda as consequências de ouvir ou ignorar. E aí você começará a vencer. Quando você entender a diferença daquele que está atento ao que o Senhor diz e aquele que não está atento. Quais consequências pesam sobre estes? Mas você vence também o seu desejo egoísta quando compreende que um bom passado é manchado por um sujo presente. Não permita que o seu passado seja corrompido, torne-se imundo por conta de um presente onde você simplesmente está interessado em seus próprios desejos. Você vence o seu desejo egoísta ainda quando compreende que as más influências são um reforço ao mal. Observe o que diz Isaías: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Então, aqui você observa que as más influências corrompem você. E por má influência, você pode imaginar tudo que vem de orientação ao coração. Assim estava acontecendo com o povo de Israel. Seus príncipes, a quem tinha influência com o povo, eram companheiros de ladrões. Então, preste atenção no propósito final. Deus não é a destruição. A destruição são os seus próprios pecados. O propósito de Deus é abençoar o povo. Mas aqui Jerusalém é apresentado como um modelo. Um modelo por quê? Porque era em Jerusalém que se tinha o culto ao Senhor. Mas essa cidade fiel estava se corrompendo. O centro, a referência se corrompia. Por quê? Porque seus príncipes viviam de más influências. Quando o modelo se mistura, você já não consegue identificá-lo mais como modelo. A causa do lamento do profeta é óbvio. Se fosse Hebron, Laquis ou Jezer, que se tornassem essa perversão
de rebelião, isso seria mal. Mas pior foi Jerusalém, porque ela demonstrava que todo culto que ela vinha oferecendo àquelas outras pessoas estava putrefada. Era meramente superficial, algo lamentável. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 18: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo como a filhos, delatai-vos também vós. O que Paulo está fazendo aqui é dizendo: olha, nós tentamos ser influência para vocês, nós nos doamos para vocês, nós não tivemos limites para vocês, mas vocês são limitados nos seus próprios afetos. Não se pode misturar a palha com o trigo. Ainda na continuação, Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas o Senhor recomenda: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então, se você quer vencer o seu desejo egoísta, pare para pensar nas consequências que caem sobre aqueles que ouvem e sobre aqueles que ignoram a voz do Senhor. Também pense no que um mau presente pode fazer com um bom passado. E ainda considere que as más influências podem perturbar a sua comunhão com o seu Deus. Seja a influência de redes sociais, de mídias, de amigos ou do que for. E eu encerro fazendo um desafio a vocês. Ao ouvir a voz do Senhor Jesus, hajam no amor para com Ele. Não permitam que o bom passado em Cristo seja corrompido por um presente sujo. E escolha com cuidado com quem você quer andar, com quem quer conversar e a quem você quer ouvir. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, a Ti respondemos. Em resposta a isso que a gente viu, que Deus falou conosco, ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito, o terreno plano. Salmo 143, verso 10. Vamos fazer a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso do 7 ao 12. Essa é uma leitura alternada. Capítulo 6, versos 7 ao 12. O só existe entre vós, demandas já é completa, derrota para os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, pois nem o impuro, nem o idolatra, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, tais fostes algum de vós, mas só vós vos louvastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 270, Morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Peço ao irmão Osmar que faça uma oração de gratidão pelo culto de hoje. E ao final da oração, peço que Júnior dê a bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti elevamos nesse momento de oração um sentimento de gratidão, Senhor. Te agradecemos pelas palavras e pela Tua palavra, que veio aos nossos corações nos alertar, nos advertir, nos corrigir, nos reposicionar no caminho, na caminhada. Senhor, é muito bom saber que estás preocupados conosco, com os nossos erros, nos trazendo ao acerto. Pelo menos sabemos que estamos na caminhada. Muitas vezes não por nossa vontade própria, mas, como Tua palavra diz, temos que agir.
estarmos prontos, de prontidão, sabendo que podemos confiar em Cristo, que Cristo nos trouxe esse grande momento de redenção diante de Ti. Ó Pai, obrigado por tudo que tens feito por nossa igreja, por tudo aquilo que tens feito pelos nossos irmãos, os curando, os livrando, os protegendo, dando-lhes toda sorte de trabalho, mantendo-os nos seus lares com segurança, os alimentando, cuidando de todos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos que nesta semana que inicia, nos coloca nos teus propósitos, para que possamos estar diante de ti sempre, observando os nossos passos. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Leva-nos com segurança para nossas casas, para o irmão Júnior e a família, o irmão Carlão, todos para a sua casa com segurança no trajeto de sua viagem. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite por vivenciarmos esta comunhão com os irmãos, a tua igreja reunida diante de ti, para te pedir perdão, para te louvar, para te agradecer, e nós aqui rendemos graças, ó Pai, a ti, te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Rei e Mestre, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que as consolações do Espírito Santo, por meio do Evangelho, nos abençoe e esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter um momento agora de